Pensa um pouco na sua experiência de escola. Lembra daquela sensação, quase uma geografia invisível da sala de aula? Tinha o grupo do fundão, a turma que sempre terminava primeiro, aqueles que precisavam de uma ajuda extra. A escola, para mim, sempre pareceu uma grande máquina de categorizar, sabe? De colocar cada um numa caixinha. E essa organização parecia natural. Mas e se não for? E se essa própria estrutura de separar for a raiz do problema? E se a solução não for criar mais categorias, mas, explodir todas elas? E essa é exatamente a proposta radical que a gente vai analisar hoje, a inclusão escolar. Mas olha, esquece a ideia de que isso é um tópico de nicho ou algo só sobre deficiência. A gente está falando de uma proposta para virar toda a lógica da educação de cabeça para baixo. Para nos guiar nessa conversa, temos uma fonte que é uma verdadeira autoridade no assunto aqui no Brasil. É o livro Inclusão Escolar: O que é, por quê, como fazer, da professora e pesquisadora Maria Tereza Egler Mantuan. Ela é uma pioneira, dedicou a vida a essa causa. Exato. E o nosso objetivo aqui é ir além da superfície, é entender que a verdadeira inclusão não é só uma questão de matrícula, de colocar todos os alunos na mesma sala. É uma mudança de filosofia, uma mudança de paradigma que questiona a própria alma da escola como a gente conhece. Ok, vamos desvendar isso. A missão é entender por que essa ideia é tão transformadora, por que ela encontra tanta resistência e, o mais importante, como algo que soa tão idealista pode de fato se tornar realidade dentro dos muros da escola. Então, para começar, a autora já ataca de frente uma confusão que, olha, eu mesmo já fiz várias vezes. As pessoas usam as palavras integração e inclusão como se fossem a mesma coisa. Mas a Mantuan argumenta que são conceitos quase opostos. Onde é que está o abismo entre um e outro? O abismo é gigantesco e ele define tudo que vem depois. Pensa na integração como um processo de mão única. O sistema escolar permanece como está e o aluno, geralmente, um aluno com deficiência, é quem precisa se adaptar, se esforçar para caber naquele molde. A escola até oferece o que a autora chama de um leque de possibilidades, mas esse leque ainda inclui opções segregadas, como classes especiais. Entendi. É como se a escola dissesse: as portas estão abertas. Mas você precisa encontrar um jeito de subir os nossos degraus. Exato. O fardo da adaptação está todo no indivíduo. Precisamente. Agora, a inclusão inverte essa lógica completamente. É uma mudança radical do sistema. O lema é: ninguém fica de fora desde o começo. Não é o aluno que se adapta à escola. É a escola que se reconstrói, se reorganiza inteiramente para atender às necessidades de todos. A proposta dela é ousada: abolir a própria divisão entre ensino regular e ensino especial. A meta não é criar um cantinho especial na educação, mas transformar a educação para que ela seja especial para cada um. É aqui que a coisa fica realmente interessante para mim. Para tornar essa ideia mais palpável, a autora usa uma metáfora de outra defensora da inclusão, Marcia Forrest, que eu achei brilhante, a metáfora do caleidoscópio. É uma metáfora perfeita, porque ela é visual e é profunda. O que faz a imagem de um caleidoscópio ser tão rica, tão fascinante, é a combinação de todos os pequenos pedaços de vidro coloridos lá dentro. Cada um com sua cor, forma, tamanho, é essencial. Se você começar a tirar alguns pedaços porque eles são diferentes demais, o desenho que se forma fica instantaneamente mais pobre, menos complexo, menos bonito. E a sala de aula seria esse caleidoscópio? Exatamente. Uma sala de aula inclusiva opera sob a mesma lógica. A diversidade de todos os alunos com suas diferentes culturas, ritmos, habilidades, jeitos de pensar, é o que enriquece a experiência de aprendizado para o grupo inteiro. Cada peça é fundamental para a beleza do todo. Quando você entende isso, percebe que o modelo antigo não estava só incompleto, ele estava ativamente prejudicando a imagem inteira. O que nos leva diretamente à urgência da mudança que a Mantuan defende. Isso. Exato, porque o argumento dela não é apenas filosófico.
Ela afirma que a escola brasileira vive uma crise crônica de fracasso e evasão, e que essa visão inclusiva não é só um ideal bonito, é uma solução prática e necessária para essa crise. E ela estrutura essa necessidade em 3 grandes pilares. O primeiro é uma questão ética, a da identidade versus a diferença. Ela faz uma crítica muito sutil e poderosa. A ética tradicional, que ainda domina a escola, prega a tolerância e o respeito. Espera um pouco. Isso soa contraintuitivo. Eu sempre aprendi que tolerância e respeito são virtudes essenciais. Onde que está o problema aí? O problema, segundo a Mantuan, está no que se esconde por trás dessas palavras. A tolerância pode carregar uma ideia sutil de superioridade. Eu, do meu lugar de normalidade, tolero você que é diferente. Isso reforça uma hierarquia. E mais, trata as diferenças como se fossem características fixas, estáticas, que só nos resta aceitar. A ética da inclusão propõe algo diferente, não apenas tolerar, mas buscar compreender ativamente como as diferenças são produzidas socialmente e como elas estão em constante transformação. Ah, entendi. Deixa de ser uma aceitação passiva para ser um engajamento ativo com a diferença do outro. Exatamente. Isso nos leva a uma citação do sociólogo Boaventura de Souza Santos, que a autora usa e que resume tudo, que é: temos o direito de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza, e o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza. É uma busca por um equilíbrio dinâmico, não uma norma fixa. Faz todo sentido. Ok, esse é o pilar ético. Mas e o segundo? Uma ideia tão transformadora precisa ter amparo legal para acontecer, certo? Ela tem esses dentes na lei? Tem, e são bem fortes. A nossa Constituição de 1988 já é muito clara. Educação é um direito de todos, sem discriminação. O problema e a grande controvérsia surge na interpretação de um trecho da lei que fala em atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Ah, a palavra preferencialmente soa como uma brecha gigantesca. É aí que o debate se instala. Exatamente. Muitos usaram essa palavra como justificativa para manter as escolas e classes especiais como um sistema paralelo, um substituto. Mas a interpretação inclusiva, defendida pela Mantuan, é que esse atendimento especializado como o ensino de Libras, do Braille, o uso de tecnologias assistivas, deveria ser um suporte oferecido dentro da escola regular para derrubar barreiras e não um motivo para segregar. E ela traz um argumento decisivo: a Convenção da Guatemala, um tratado internacional com força de emenda constitucional no Brasil. Esse documento é explícito ao definir a segregação com base na deficiência como uma forma de discriminação. Isso muda o jogo. Muda completamente o jogo legal. E o terceiro pilar ataca o coração da cultura escolar. É sobre como a própria instituição se defende da mudança. Da escola. Mantuan argumenta que a escola tradicional, como a gente conhece, foi projetada para um aluno abstrato, um modelo ideal, homogêneo, que na prática simplesmente não existe. Para se proteger da bagunça e da complexidade da diversidade real dos alunos, a instituição cria rótulos: os deficientes, os carentes, os hiperativos, os indisciplinados. Isso é muito familiar. É uma forma de dizer: o problema não é o meu método de ensino, que é perfeito e universal. O problema é este aluno específico que não se encaixa. A culpa é externalizada. Precisamente. Esses rótulos funcionam como um mecanismo de defesa para a instituição não ter que questionar a si mesma. E é por isso que a inclusão é tão ameaçadora. Ela força uma crise de identidade na escola. Ela obriga a instituição a parar de lidar com esse aluno idealizado e a encarar os alunos de carne e osso, com todas as suas potências e singularidades. É um confronto necessário com o mundo real. Ok, mas é aqui que a minha cabeça dá um nó e o meu lado cético começa a gritar. Eu consigo visualizar a mudança ética, a legal, mas na prática, isso tudo soa quase utópico. A própria autora narra uma história no livro que ilustra perfeitamente essa desconfiança. É uma das passagens mais marcantes.
Ela conta que em uma palestra, um professor se levantou e a confrontou, dizendo basicamente: "Professora, tudo o que a senhora diz é muito bonito, mas a senhora fala de uma escola ideal, uma fantasia que não existe." Imagino. E o que ela disse? A resposta dela foi uma virada de mesa espetacular. Ela respondeu com toda a calma: "Não, o senhor está enganado. A realista aqui sou eu. Eu falo de um aluno que existe, concretamente, que se chama Pedro, Ana, André. Eu trabalho com alunos de carne e osso." E então ela rematou, dizendo que a escola idealizada, a verdadeira utopia, é justamente a escola tradicional, que finge que os alunos são todos iguais e que não tem espaço para as diferenças. A escola dela é a real. Uau, essa resposta é demolidora, porque ela inverte completamente o ônus da prova. A utopia, então, é fingir que a homogeneidade existe. Exatamente, é uma virada de 180 graus na nossa percepção do que é realista em educação. E isso nos abre a porta para a pergunta final e mais importante: como fazer? Certo. Se a gente aceita esse desafio, se a escola não tem mais classes especiais, nem reforço separado, como é que o professor ensina a turma toda? Eu fico imaginando um professor com 35 alunos, um já lendo livros complexos, outro ainda aprendendo as letras. Parece humanamente impossível. A Mantuan espera que o professor se torne um super-herói que se clone 35 vezes? Essa é a angústia de todo professor. E a resposta da autora é a mudança de mentalidade mais transformadora do livro. Ela afirma que a diferenciação é feita pelo aluno ao aprender, e não pelo professor ao ensinar. Pera, como assim? Isso vira tudo de ponta cabeça. A função do professor não é mais criar 30 atividades diferentes. Isso seria, como você disse, impossível. Então, o que ele faz? Qual é o novo papel dele? O professor se torna um arquiteto de ambientes de aprendizagem. Em vez de transmitir informação, ele projeta experiências. Vamos tentar um exemplo concreto. Imagina uma aula de história sobre o Egito Antigo. No modelo tradicional, teríamos uma palestra e uma prova de múltipla escolha. No modelo inclusivo, o professor pode criar estações de aprendizagem pela sala. Numa mesa tem livros e artigos para quem gosta de ler, em outra está passando um documentário, numa terceira tem argila para construir pirâmides e sarcófagos, numa quarta, um computador com software para tentar decifrar hieróglifos. E cada aluno interage com o tema da sua maneira. Do seu jeito, exatamente. O professor propõe o grande tema, o grande problema e oferece múltiplos caminhos para que cada aluno, partindo do seu próprio repertório e interesse, construa seu conhecimento. O ensino deixa de ser transmissivo e se torna dialógico. O professor não entrega respostas, ele provoca boas perguntas e organiza o espaço para que as respostas possam ser construídas. Isso me leva a outra grande angústia, que a autora também enfrenta, a dos próprios professores que dizem nós não fomos preparados para isso. Como se resolve a formação docente? De especialização em como lidar com a deficiência X ou Y. Para ela, isso só reforça a mentalidade antiga de que o problema está no aluno especial. A verdadeira formação, ela argumenta, é um processo contínuo, colaborativo, que acontece dentro da escola. É a criação de grupos de estudo entre os próprios professores, para discutir os desafios reais do dia a dia, para compartilhar o que funcionou e o que não funcionou. É aprender junto, na prática. E nesse ponto ela também critica um modelo que se tornou comum, o do professor de apoio, ou o professor itinerante que entra na sala para ajudar um aluno específico. Por quê? Parece uma boa ideia, não? E aqui está outra daquelas ideias contraintuitivas dela. Embora a intenção seja boa, Mantuan alerta que esse modelo pode ter um efeito colateral perigoso. Ele pode acomodar o professor regente da turma, que acaba delegando a responsabilidade pelo aluno difícil para o especialista. Isso reforça a mensagem de que este aluno não é meu, ele é do professor de apoio. A responsabilidade por ensinar a turma toda deve ser de todos, e a solução para os desafios precisa ser construída coletivamente, não por um salvador externo que chega, resolve e vai embora. Ufa!
É muita coisa para digerir. Recapitulando o que a gente viu então. A inclusão na visão da Maria Teresa Mantoan não é um ajuste, não é um remendo, é uma revolução. É abandonar um modelo escolar que, por sua própria natureza, seleciona, classifica e exclui, para construir um que acolhe e que entende a diversidade não como um problema a ser gerenciado, mas como a maior riqueza do processo educativo. E essa aposta nos leva à visão de futuro da autora, que é muito poderosa. Ela acredita que se as crianças de hoje aprenderem a conviver, a cooperar e a valorizar genuinamente as diferenças dentro da sala de aula, elas, inevitavelmente, se tornarão adultos muito diferentes de nós. A inclusão, portanto, não é apenas sobre o presente da escola, é sobre semear um futuro diferente para a sociedade inteira. Nas palavras dela, é um sonho possível. E toda essa nossa análise nos deixa com uma reflexão final, que transcende a escola. A autora argumenta de forma convincente que a escola se protege da complexidade dos alunos reais, criando categorias e rótulos. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Que categorias e rótulos nós, no nosso dia a dia, fora da escola, usamos para simplificar as pessoas ao nosso redor? No trabalho, na família, na comunidade? Que caixinhas nós criamos por conveniência? E como esses rótulos, que parecem inofensivos, nos impedem de ver a riqueza, a complexidade e o imenso potencial que a verdadeira e bagunçada diversidade humana tem a oferecer. Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro, caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.